Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, participe aí do nosso programa, deixe o seu comentário na nossa live, ali no chat, que a gente vai vendo as mensagens que vocês mandam ao longo do programa. Não deixe de curtir o nosso vídeo no YouTube, porque isso ajuda muito, melhora o alcance do Sem Rodeios, assim mais pessoas conseguem assistir também a gente aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque não custa nada e assim você recebe uma notificaçãozinha ali, ativa o sininho e você vai receber um aviso quando a gente entrar no ar. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque a gente está com uma promoção imperdível. R$1,90 por mês durante 6 meses. Então clica aí no link que está na descrição do vídeo no YouTube ou aponta a câmera do seu celular para a tela e eu tenho um QR Code. Você vai ser direcionado para a página gazetadopovo.com.br/oferta. Assim você garante então esse precinho especial de só R$1,90 por mês, gente. Então faz aí a sua assinatura e contribua com a Gazeta do Povo e aqui com nossa programação no YouTube. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. O STF inicia interrogatórios em ação sobre tentativa de golpe. Lula silencia sobre Carla Zambelli em visita à Interpol na França. E o governo vai taxar aplicações e cobrar mais de bets e fintechs. O recuo no IOF será parcial. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá, então. Hoje, segunda-feira, né, temos Jorge Serrão, Deltan Dallagnol e Júlia Lucy. Já eles vão dar um oizinho para você que tá aí. Quero te avisar também que já começa também aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube a transmissão dos depoimentos aí desse julgamento da suposta tentativa de golpe. Isso porque, então, o STF inicia nessa semana uma série de interrogatórios nessa ação penal e as oitivas vão ocorrer presencialmente. Então, hoje, né, dia 9 de junho e até o dia 13, então devem seguir aí esses interrogatórios. Inclusive, Jair Bolsonaro será uma dessas pessoas que será ouvida. Começa tudo com o delator, né, desse caso. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Mauro Cid já falou, já disse, já desdisse, né, mas também será ouvido aí na ação do suposto golpe, Serrão. Então, acho que a gente está com um probleminha no seu áudio aí. Eu vou chamar, então, o Deltan Dallagnol para falar sobre esse assunto, sobre essa ação penal, e já a gente volta com o Serrão. Deltan, seja bem-vindo, então. Primeiras impressões aí sobre o início desses interrogatórios, Deltan. Bom demais, olá Rossana, Serrão, Júlia Lucy, bom demais estar com vocês e especialmente com você que nos acompanha aqui na Gazeta do Povo. Uma honra tremenda sempre começar a semana muito bem acompanhado com vocês para a gente fazer o que a gente faz toda semana, lutar por liberdade, justiça, para construir um país melhor. E a luta pelo país melhor começa por aqui, pelas ideias, pelo que a gente quer, pela discussão, pela defesa dos ideais, começa aqui na Gazeta do Povo. E o modo de você apoiar essa luta é você estar assinando, fazendo parte dessa grande comunidade que apoia, que assina o jornal, um jornal que não recebe dinheiro público, um jornal que não recebe nada, zero de governo federal, de estatais, e que é sustentado apenas pelo nosso apoio, apenas pelo nosso coração, apenas pela nossa vontade de transformar o Brasil junto com ela. Ela que tem essa visão conservadora, visão cristã de mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, e que por isso sobrevive aos tempos, décadas lutando junto conosco por um país melhor. Então fica aí o QR Code na tela para você que, como eu, quer se juntar a essa comunidade, que é algo que eu fiz aí há muitos anos, muito antes de me tornar colunista da Gazeta do Povo. Bom, vamos entender aí essa história, porque afinal de contas, o interrogatório do Bolsonaro começou hoje, está acontecendo nesta semana, junto com o interrogatório dos outros réus. E o que a gente vê é a punição do Bolsonaro é iminente. Punição a Bolsonaro é iminente. A ação do golpe ela atingiu a fase final com Bolsonaro e Moraes finalmente frente a frente. Nós já começamos a ver agora os interrogatórios da ação do golpe, e nessa análise eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como a ação do golpe ela deve entrar para a história como o processo criminal mais rápido da história do Supremo. Segundo, como esse caso está muito mais rápido do que o caso Lula, quando todo mundo criticava o caso Lula, dizendo que teria corrido muito rápido. E terceiro, o que deve acontecer a partir de agora,
que vai acontecer a partir dos interrogatórios? Quando vai acontecer a condenação a jato de Bolsonaro pelo Supremo, que está chegando cada vez mais rápido? Bolsonaro pode ser preso até o mês que vem, e eu vou te mostrar isso. Bora então direto ao primeiro ponto. Essa ação penal do golpe, ela vai com certeza entrar para a história como o processo criminal mais rápido da história do Supremo. O mesmo Supremo que demorou mais de 10 anos para condenar o ex-presidente Fernando Collor, que demorou mais de 7 anos para concluir o julgamento do mensalão, é o mesmo Supremo que vai condenar o Bolsonaro em 5, 6 meses. Isso é absolutamente impensável por escancarar um duplo padrão que separa o caso Bolsonaro de todos os outros casos da história do tribunal. Não tem nada parecido na história do Supremo. E avançando já para o segundo ponto, essa celeridade é maior até do que acontece na primeira instância em casos similares, que são casos complexos dos réus presos, julgados aí por juízes eficientes. Os casos da Lava Jato, por exemplo, demoraram entre 8 e 12 meses para serem sentenciados na primeira instância, em média, onde é muito mais simples de conduzir um caso criminal do que num tribunal como o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo deveria demorar mais do que a primeira instância. Vão comparar esse caso do Bolsonaro com o caso Lula, porque diziam que a Lava Jato foi muito rápida para condenar o Lula e com isso teria atropelado direitos. Então eu estou aqui agora esperando a esquerda e a turma dos direitos humanos, o clube das prerrogativas, aquele clube da impunidade, estou esperando que ele se manifeste sobre isso aqui que eu vou falar e que eu vou mostrar para vocês. Acompanha aqui comigo, ó. O Lula, ele foi denunciado pelo Triplex do Guarujá em maio de 2016 e ele foi condenado em julho de 2017, ou seja, cerca aí de 12 meses depois, pouquinho mais aí de 12, 14 meses depois. E teve uma baita gritaria de que teria sido muito rápido, quando essa era a média da duração dos casos da Lava Jato mesmo. E só depois, apenas em janeiro de 2018, que veio a condenação do Lula em segunda instância, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. E aí Lula foi preso apenas em abril de 2018. Ou seja, foram 2 anos entre a denúncia, a acusação e a prisão. 2 anos. Guarda isso em mente. Além disso, o Zanin, advogado Lula, usou todas as oportunidades e recursos que teve. Foram mais de 400 recursos, enquanto que Bolsonaro e os demais réus do caso do golpe não terão ninguém para quem recorrer. Você consegue ver a diferença? E vamos avançar para umas considerações, umas comparações bem específicas entre o caso Lula e o Bolsonaro, que vale a pena também. Entre a denúncia e o interrogatório, ou seja, entre a denúncia e o momento que o Lula foi ouvido, no caso do Triplex, foram 238 dias. Quase 8 meses. Grave esse número aí na sua cabeça. 8 meses. Enquanto o Bolsonaro está sendo interrogado em menos de 4 meses depois da acusação. Lula, 8 meses. Nossa, processo rápido, atropelaram direitos. Bolsonaro, 4 meses. 4. A sentença de Lula veio 301 dias depois da denúncia, cerca de 10 meses depois, enquanto a sentença de Bolsonaro deve vir em menos de 6 meses nesse ritmo. No caso do sítio do Atibaia, a diferença então é ainda maior, mais escancarada. Lula foi interrogado 1 ano e 6 meses depois de denunciado, contra 4 meses de Bolsonaro. A condenação, no caso do sítio do Atibaia, veio 1 ano e 8 meses depois, quando no caso de Bolsonaro, isso deve tomar 6 meses. Lembre mais uma vez que foi uma chiadeira, porque o caso Lula teria tramitado muito rápido. Agora vamos para o terceiro e último ponto. O que vai acontecer a partir de agora, depois dos interrogatórios? Encerrada essa fase, vai se abrir um momento em que as partes, tanto a PGR como as defesas dos réus, vão poder pedir diligências complementares, provas complementares. É o que a gente chama de fase de diligências complementares. Depois disso, vão vir as alegações finais, em que a acusação e defesa vão ter 15 dias de cada lado para apresentar seus argumentos. Em seguida, o próprio Alexandre de Moraes vai poder determinar que sejam colhidas novas provas e ele vai preparar, então, o seu relatório do processo e o seu voto. Feito isso, os demais ministros vão votar em seguida ao Alexandre de Moraes no que vai ser o momento que chama em momento de julgamento, que pelo andar da carruagem não vai demorar muito para acontecer. Até o final de julho, Bolsonaro pode estar na prisão no julgamento criminal mais rápido da história do STF. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Com tudo isso que você ouviu aqui de mim, com tudo isso que você está vendo, você acha que existe justiça para Bolsonaro no STF? Você acha que Bolsonaro vai conseguir ganhar tempo nesse julgamento de alguma forma? Ou ele vai estar condenado até o fim do mês que vem ou pouco depois? Conta aí para mim nos comentários.
Participa aí nos comentários e eu vou passar essa pergunta também para Jorge Serrão. E aí, Serrão, qual que é a tua expectativa? Vamos ver se esse áudio agora tá ok. Vamos ver se agora vai. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Agora vai. Expectativa é básica. Condenação. Agora, vamos a um detalhe que é fundamental dessa história toda. Condenação por quê? Por qual crime? Pelo crime que não houve? Esse, para mim, é o maior drama de todo esse processo. Por quê? Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, nem antes, nem durante, nem depois do 8 de janeiro. Isso é falso. Essa é a maior mentira da história do Brasil, garantida. De todas as mentiras que eu já vi na história do Brasil, essa é insuperável. Agora, essa tem um componente pior, porque é um julgamento de exceção sobre um caso mentiroso que está sendo tocado pelo guardião da Constituição, a mais alta instância do judiciário brasileiro, ou a mais alta esfera, porque a mais alta instância seria o STJ. Né? O Brasil só tem 3 instâncias judiciais. E tentam inventar uma quarta que não existe. O Supremo Tribunal Federal é o órgão que cuida de questões constitucionais. Mas por distorções, né? Porque a nossa Constituição é muito ampla, né? Como diz o ministro Barroso, ele começou a tratar de questões políticas. Então, ele hoje é o tribunal que está julgando um caso político. Isso também é de extrema gravidade. Primeiro, porque não deveria estar acontecendo. Segundo, o Supremo Tribunal Federal não deveria ser o caso no tribunal para julgar o 8 de janeiro. Deveria ter sido a primeira instância do Poder Judiciário. Sim. Vamos lembrar até o caso Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário por corrupção. Então, o caso Bolsonaro, esse caso do 8 de janeiro, deveria também ter sido tocado normalmente por 3 instâncias do Poder Judiciário que o Brasil tem. Não aconteceu isso. Esse é o pecado maior que está gerando a mais grave crise institucional brasileira. O Supremo saiu do seu papel de guardião da Constituição para o seu papel novo de tribunal de exceção. Perdão, mas não tem outro termo a ser utilizado em relação ao Supremo. Isso não poderia estar acontecendo, isso só acontece pela fraqueza política brasileira. Se aqui tivesse um Senado que tivesse a mínima condição de dizer não é para fazer isso, e não seria feito. Mas o Senado foi conivente, o Congresso Nacional é conivente com as coisas erradas o tempo todo, e a gente fica vendo agora esse espetáculo dantesco de um julgamento que já tem um final programado no seu roteiro inicial. Olha, o julgamento começa com a condenação do Bolsonaro e dos outros. Acabou, é esse o resumo que você pode fazer dessa história. Só que isso, repito, é injusto, é absolutamente desproporcional, fora da realidade. Não houve golpe. Então, você condenar o cara por algo que não houve, isso é uma injustiça assustadora, total, imperdoável, inaceitável. Só num país da impunidade como esse, só num país em que as pessoas acham normal o genocídio do brasileiro, 45 mil brasileiros assassinados por ano, e a gente não tem um debate político sério sobre isso. Um Brasil de impunidades para dar com pau. A Lava Jato foi foi o máximo, foi o ápice da impunidade, mas agora a gente está vendo que outros casos também são impunes. Enquanto isso, você tem uma série de injustiças, o país em que está se promovendo censura inconstitucional, absolutamente inconstitucional, e a censura está comendo solta. Tribunais, em primeira instância, praticando censura que não poderia estar sendo praticada, decisões judiciais completamente absurdas. Então, estamos diante de um manicômio judiciário que tem que ser revisto. Vai ter que ser revisto pela história. Na história da humanidade sempre é isso assim, você tem o período de injustiça e daqui a pouco você vai ter o período da reparação da justiça. Na Alemanha teve o Tribunal de Nuremberg, aqui no Brasil a gente pode batizar, escolhe um nome bacana para um tribunal que você queira dar, pode ser o Tribunal de Nova Iguaçu, em homenagem ao Lindbergh Farias, que foi prefeito de lá, um prefeito horroroso de Nova Iguaçu, então a gente pode ter o Tribunal de Nova Iguaçu, para ver se a gente consegue, né, trazer de volta o senso de justiça para o Brasil. Enquanto isso, vamos todos
na sala de justiça ou fora dela, indo para o cadafalso. Todo mundo condenado previamente. Quem fala a verdade, quem faz uma análise diferente da que o sistema não aceite, é inimigo, torna-se inimigo do Estado para ser perseguido. Então, essa é a realidade triste do Brasil de hoje. Queremos a volta plena do Estado de Direito, não aceitamos democracia reborn, queremos democracia de verdade, segurança do direito através do exercício da razão pública, com julgamentos honestos, com fim da impunidade, com respeito a todas as instâncias judiciais. E um trabalho que é fundamental. A gente precisa resgatar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Não podemos ter um tribunal em que 16% apenas da população, segundo uma recente pesquisa, acredita que esse Supremo seja uma instituição confiável. Isso não pode continuar dessa maneira. O Supremo tem que ser o guardião da Constituição. Mas para ser o guardião da Constituição, primeiro ele vai ter que se aprimorar como Supremo, nós vamos ter que mudar essa Constituição, ela é a madrasta do nosso caos brasileiro, ela é a legitimadora da nossa tragédia, no fim das contas, e vamos ter que mudar a mentalidade da classe política e também do próprio povo brasileiro que elege tanta porcaria. Então é um trabalho, é uma missão quase impossível, talvez a gente tenha que chamar o Tom Cruise para estrelar ou fazer o roteiro do filme brasileiro. Mas a gente tem que ter a esperança de que a mudança para melhor é possível, mas enquanto ela não vem, teremos de assistir a muita barbaridade em termos de violência, em termos de injustiças que vão ser praticadas, com certeza, até a gente retomar o ambiente normal, mas a fé no espírito de justiça tem que ser inabalável. A crença na construção de uma democracia tem que ser a base da nossa atuação. E nós não podemos tolerar nenhum tipo de tirania, venha de quem venha. O Brasil tem que lutar, o povo brasileiro precisa ter um compromisso com a liberdade baseada na legalidade com legitimidade. Se não for assim, nossa vida institucional de nada vale. Vamos ouvir agora a opinião da Júlia Lucy. Bem-vinda, Júlia. Vamos falar aí sobre esse primeiro dia de interrogatório, né? E o que você pensa dessa situação toda? Boa tarde, Rosana. Sempre bom te ver, nosso querido Serrão, querido Deltan. A gente já comenta isso há muito, nossa querida audiência, a gente já comenta sobre todo esse teatro, Rosana, que é armado já no terceiro ano do governo Lula. Esse teatro não é armado à toa, é importante que a gente diga que, embora a gente veja com clareza uma série de atos de incompetência, né, de amadorismo sendo feitos ao longo desse processo, a gente sabe que a cada notícia que sai é uma saída, né, para que não se coloque a lupa sobre os reais problemas do nosso país. Então, o governo está com dificuldade orçamentária, tentou aumentar, arrecadar mais a partir do aumento do IOF, e aí o mercado disse que não havia tido nenhum tipo de discussão do Ministério da Economia, sequer com o Banco Central, decidiu se recuar da medida, e agora faz o anúncio de que vai taxar letra de crédito agrário, letra de crédito do mercado imobiliário, LCA e LCI, respectivamente. E aí, o que acontece? A população que já tem uma dificuldade de entender, né, títulos de investimento, diferenças entre títulos de investimento, a população não tem acesso a essa notícia que causa um impacto gigantesco na produção agrícola do nosso país, na indústria da construção civil do nosso país, aumentando, consequentemente, o preço de comida, o preço de moradia do nosso país, que é aquilo que todo mundo depende de morar, todo mundo depende de comer. Então, aquilo que efetivamente importa para o brasileiro, que faz diferença no dia a dia, na sua sobrevivência e na qualidade de vida, não se discute. Se discute a trama de algo que nunca aconteceu, porque nunca houve tentativa de golpe. Então, meu chute, tá? Eu realmente acho que haverá um cálculo
e será concluído politicamente que uma prisão do presidente Bolsonaro mais inflará o bolsonarismo e a rejeição ao processo, vai despertar uma raiva maior do que as pessoas já estão sentindo. Então, a minha leitura de momento é que o presidente Bolsonaro ele continua perseguido, ele vai continuar, vão tentar minar a atuação política dele, não apenas dele, mas dos seus familiares também, como Michele, como seu filho Eduardo. Mas hoje eu não aposto muito numa prisão, não, tá? Agora, eu tô falando, gente, é uma leitura de momento. Esse momento pode mudar. Eu sempre comento aqui, política é nuvem, e a leitura das nuvens de agora é que já percebeu-se que quanto mais se bate no presidente Bolsonaro, mais ele cresce, né? Quem acompanha as redes sociais do presidente Bolsonaro percebe que ele vem aumentando gradativamente a popularidade dele, onde ele chega no Brasil. Esse final de semana, por exemplo, ele estava andando por São Paulo, na Faria Lima, e simplesmente as pessoas param para tirar foto com ele. Então, esse fenômeno eleitoral, esse capital político que ele goza e que cresce a cada pesquisa, né? Todos os institutos já capturaram isso, que se ele puder disputar quem está no segundo turno contra Lula é ele, e na maioria das vezes ele leva a vitória. Então, eu acho que uma prisão ajuda o presidente Bolsonaro a crescer em termos de popularidade. Então, o que eu espero desse depoimento é que o Bolsonaro ele tenha mais condições de esclarecer que houve conversas no sentido de escutar as vozes da rua, no sentido de captar hoje a desconfiança que existe sim dentro do sistema eleitoral em relação ao sistema eleitoral brasileiro. A maior parte dos brasileiros gostaria sim de ver a auditabilidade das urnas, gostaria de ver sim votos impressos, o que não substitui a votação eletrônica, mas não se pode falar sobre isso no Brasil. É como se o voto eletrônico do Brasil fosse colocado à categoria de Deus, você não pode questionar. Enfim, então eu acho que é uma oportunidade para que ele revele e que o discurso dele chegue a parcelas que não chega. Porque o que acontece? Os recortes daquilo que está acontecendo nos julgamentos, e aí a gente precisa lembrar que houve alguns julgamentos que a transmissão foi proibida. Parte desses recortes que são transmitidos pela grande imprensa não chega numa grande parcela da população. Porque uma grande parcela da população já fechou os olhos para tudo aquilo que diz respeito ao presidente Bolsonaro. Só que essa parcela da população também vai poder escutá-lo hoje. Então eu tenho uma expectativa muito grande de que pessoas que até então não tenham dado abertura para escutá-lo, e as outras pessoas, como o deputado Ramagem, por exemplo, consigam ter acesso a uma nova parte de fatos, entende? Porque se as pessoas tivessem acesso, já seria o suficiente para falar o seguinte: chega com essa história de tentativa de golpe, gente. Não teve tentativa de golpe, vamos virar a página do nosso país, né? A gente não teria ainda tantas pessoas acompanhando um cantor como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, que chegam para fazer um show e começa a puxar grito de sem anistia, e boa parte das pessoas que estão ali ainda gritam sem anistia. Eu acho que as pessoas terão vergonha de fazer coro a algo tão absurdo que é prisão de pessoas inocentes que estão presas porque supostamente tentaram dar um golpe violento de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, a minha expectativa, Rossana, é que pessoas que até agora não tiveram acesso à parte do outro lado da história, que é o lado do presidente Bolsonaro, tenham, e com o mínimo de senso de justiça que ainda haveria de haver dentro de si, consigam fazer uma análise crítica e entender o porquê que essa narrativa ainda é sustentada e por que isso é que dá subsídio para a gente cair cada vez mais no buraco, que é hoje a situação caótica que o nosso país se encontra.
Tava dando uma olhadinha aqui no chat, que o Deltan chamou, né, o pessoal para participar. Tem um comentário aqui, Deltan, do Vladimir Ramos, falando quem serão os próximos após a prisão de Bolsonaro. Não sei se os próximos, né, mas uma pessoa que já está com a prisão decretada é Carla Zambelli, né, Deltan? A gente tem que comentar esse caso também, até porque agora não cabe mais recurso, né, desse processo em que ela foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ, né? Sim, tem vários próximos, né, Rosana? Tem pessoas que, vamos dizer, nem são próximos, já aconteceram, né? Já estão para trás, pessoas silenciadas, amordaçadas, pessoas presas em processos sumários por penas desproporcionais, como o próprio Daniel Silveira foi preso num tempo recorde, com uma pena maior do que aqueles dos condenados do Mensalão, quando ele tinha imunidade parlamentar. E agora você vai ter, depois dos casos 8 de janeiro, em que uma renca de pessoas também foram presas já, você vai ter ainda todas as pessoas do entorno do Bolsonaro que estão sendo julgadas aí também sumariamente num processo que já é uma conta de chegada, tem um destino certo. Então, não é nem a questão quem vão ser os próximos, porque você já tem uma longa fila de pessoas antes e certamente vão vir outras pessoas aí depois, porque na linha aí do que a Júlia Lucy colocou, vai acontecer uma escalada. Se eles vindo aprender aí, Bolsonaro e as pessoas do entorno, o que vai acontecer é uma escalada. E quando escala de um lado, escala do outro. Vai ter uma ação, toda ação vai ter uma reação. Com as prisões, você vai ter um despertamento maior da direita, a eleição do líder de direita, uma anistia, essas pessoas foram condenadas. Aí o Supremo vai reagir, a gente não sabe onde isso vai parar. Então a gente está numa situação realmente aí de alto tensionamento. E quando eu olho para esse caso da Carla Zambelli, o que me vem à cabeça, o que fica martelando na minha cabeça, é que é um frouxo. É um frouxo. O Hugo Mota, ele se acovarda. Ele obedece a uma ordem ilegal do Moraes contra a Zambelli. E eu vou mostrar para vocês agora duas coisas. Como o Hugo Mota, mais uma vez, ele se mostrou um presidente da Câmara frouxo, acovardado, sem espinha ereta, que não está disposto a enfrentar os abusos, os atropelos do STF. E em segundo lugar, eu vou mostrar para vocês como que a omissão e a negligência do Hugo Mota e do Alcolumbre vão piorar ainda mais o autoritarismo do Supremo, que, aliás, já avisou que vai endurecer a mão, vai pesar mais a mão a partir de agora, depois da fuga da Zambelli. Bora então para o primeiro ponto. O Hugo Mota ele se manifestou hoje sobre as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão definitiva da Carla Zambelli, a cassação imediata do mandato da deputada e o início do processo de extradição dela da Itália, que vai ser conduzido pelo Ministério da Justiça. O presidente da Câmara ele disse o seguinte, separei aqui para ler para vocês, mas eu preciso avisar para você, pedir para você se segurar aí na cadeira, para você não cair de revolta e indignação com a falta de coragem desse homem. Olha o que ele disse. O Supremo, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento no STF, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Gente, que covardia. Covardia, isso é mentira, Hugo Mota. Mentira. Bora lá, gente. A Constituição, lá no artigo 53, no parágrafo 2º, ela proíbe a prisão de parlamentares, a não ser que seja em casos de crimes inafiançáveis e em flagrante delito. A Zambelli cometeu crime inafiançável em flagrante delito? Foi presa em flagrante? Não. Então ela não pode ser presa, ponto. A decisão do Moraes ela deveria ser remetida à Câmara imediatamente para que os deputados pudessem decidir sobre a prisão ou não. E se decidissem contra a prisão, ela não poderia ser presa até o final do mandato dela. E pá, Deltan, você está exagerando, você está forçando a barra aí da Constituição. Não! Quem diz isso não sou eu. Sabe quem que diz isso? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele escreveu isso no livro dele de Direito Constitucional, lá em 1996. Eles entendem isso. Claro que a gente entende também, mas o que eu estou falando é tão inquestionável que o Alexandre de Moraes escreveu isso num livro. Em qual Alexandre de Moraes você vai confiar? No doutrinador, professor, acadêmico que estava lá escrevendo, sem pressões, sem influências, sem interesses? Ou nesse político de toga que está cheio de interesses, posições, pressionado de todo lado e que entrou em guerra com o bolsonarismo? Em qual deles você vai confiar? Qual deles tem condição de ser imparcial e justo?
Gente, é o próprio Moraes que disse isso. Ele era totalmente contra a prisão de parlamentares por uma leitura da própria Constituição. E eu separei aqui para ler também o que ele disse em outras eras. Vou ler aqui para vocês. Em regra, portanto, o congressista não poderá sofrer qualquer tipo de prisão de natureza penal ou processual, seja uma prisão provisória, ou seja, prisão temporária, flagrante por crime afiançável, prisão preventiva, prisão por pronúncia, prisão por sentença condenatória recorrível, seja uma prisão definitiva, prisão por sentença condenatória transitada em julgado. Ou ainda, não pode sofrer também prisão civil. Excepcionalmente, porém, o congressista poderá ser preso no caso de flagrante por crime inafiançável. Nessa hipótese, a manutenção da prisão dependerá da autorização da casa respectiva para a formação de culpa pelo voto ostensivo nominal da maioria dos seus membros. Gente, a letra da Constituição está lá, qualquer um pode abrir, abra aí depois, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. E agora vem o melhor de tudo que eu separei para mostrar para vocês. Olha, o próprio Moraes explicando a função dessa regra constitucional. Separei para ler para vocês. Deve ser relembrada, por fim, a finalidade dessa garantia do poder legislativo, qual seja, impedir que o parlamentar, enquanto no exercício do seu mandato, seja preso cautelar ou definitivamente, sem autorização da sua casa respectiva, evitando-se perseguições políticas, evitando-se perseguição política dos demais poderes e a possibilidade desses imporem ausências aos congressistas em deliberações e em votações importantes. Como que o presidente da Câmara, que deveria conhecer a Constituição, atuar na defesa intransigente das atribuições e competências dos próprios parlamentares, como presidente da Câmara, ele pode ser alguém tão acovardado e submisso assim ao STF, a ponto de mentir e tentar enganar as pessoas para se eximir de fazer qualquer coisa, para se eximir de colocar em votação, de fazer um julgamento, de se opor ao Supremo? Só tem uma resposta que me vem à mente: rabo preso. A razão pela qual congressistas não se erguem contra o Congresso Nacional em geral, rabo preso. Medo das investigações. No caso do Hugo Mota, existem investigações contra ele e a sua família que tramitam no Supremo. Se você acha algo diferente, consegue imaginar alguma razão diferente para o Hugo Mota se omitir, conta aí para mim nos comentários. E agora bora para o segundo ponto para entender como que essa omissão do Mota e do Alcolumbre com o STF piora a situação de todo mundo. Saiu no Estadão, gente, que depois da fuga da Zambelli, o clima no STF está péssimo. E isso foi a pá de cal, a fuga da Zambelli, para os ministros. Eles teriam perdido toda a vontade de aliviar as penas para os réus do 8 de janeiro e para os réus da trama do golpe. Teriam perdido a vontade de aliviar as penas. Gente, que vontade! Quando eu vi isso, eu fiquei pensando imediatamente, que balela! Até parece que em algum momento o STF considerou genuinamente reduzir as penas ou mesmo julgar de maneira justa essas pessoas. Os ministros estão agora simplesmente aproveitando o caso da Zambelli como uma desculpa para eles continuarem a truculência contra a direita, colocando agora a culpa nas vítimas e dizendo, tá vendo? A gente até queria aliviar, mas vocês também não ajudam. Até parece, desculpa esfarrapada, contem outras, ministros. Nós, a direita, a gente não é trouxa. Vocês nunca quiseram de verdade aliviar para ninguém, apenas efetuar vingança contra os inimigos percebidos da corte. Essa é a verdade. E agora, mais uma vez, eu quero ouvir a opinião de vocês. Você acha que os ministros pensaram em algum momento de verdade em aliviar para as pessoas, em conduzir julgamentos justos? Ou, como eu, vocês acham que o Supremo que ele está fazendo é colocar a culpa dos abusos na própria vítima? Até para dividir, criar rachas, intrigas. Conta aí para mim nos comentários o que você acha. Bom, vai participando aí do chat, mas se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, então aproveita essa oportunidade para fazer a sua assinatura, porque a gente está com essa promoção aí imperdível de R$ 1,90 por mês durante 6 meses para você que fizer agora a sua assinatura da Gazeta do Povo. O site é gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, ó, o joinha, a curtida no nosso vídeo ali, ó, porque isso ajuda muito. Agora, Serrão, quero ouvir a sua opinião aí sobre essa questão da Zambelli e essa declaração do Hugo Mota de que não tem mais o que a Câmara fazer, né? Enfim, agora já tem a condenação e só tem que cumprir a decisão. Nossa senhora, olha, ouvir isso é melhor ser surdo.
Perdão aos deficientes auditivos, mas é melhor ser surdo do que ouvir tamanha bobagem do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Deltan Dallagnol, descreveu bem. Ele só pode ter o rabo preso para estar tomando esse tipo de decisão, que é a decisão equivocada, é a decisão de alguém conivente com as coisas erradas no país. Ele tinha que ter a altivez de dizer: a prerrogativa parlamentar é claramente garantida pela Constituição. O que está escrito ali não deixa a menor dúvida. Você pode até discordar do que está ali. O parlamentar cometeu um crime e você tem que aguardar o Congresso dar o parecer se ele pode ser processado, condenado ou preso ou não. É isso que está escrito ali. É isso que eu insisto. A nossa Constituição está sendo estuprada a todo momento. O verbo é horroroso, mas o termo técnico é esse: estuprada, violentada, agredida, desrespeitada. E eu pergunto, quem é que está desrespeitando essa Constituição? Eu não vou nem dar a resposta, porque você já sabe qual é a resposta. E a resposta é lamentável. Não poderia acontecer isso. Então, caberia ao parlamento, se tivesse altivez, seriedade, visão política, dizer: parem, em nome da Constituição. Vamos no meme? O meme, esse meme foi criado pelo Supremo. Pare em nome da Constituição. Mas a Constituição, o problema ela é a nossa Constituição, insistirei todo dia com vocês, ela é a madrasta de todas as nossas crises. Todas. Que é uma Constituição que deu a brecha para que houvesse uma extrapolação dos poderes. Ela deu todo o caminho escancarado para o desequilíbrio institucional. E aí juntou essa Constituição com a reforma do Poder Judiciário, que exacerbou o poder supremo, aí abriu-se a brecha para uma supremocracia. E essa supremocracia, ela só é viável porque nós temos uma ausência do Congresso Nacional na cena política. O Congresso está se omitindo em fazer política. Porque se o Congresso estivesse fazendo política, jamais o caso Daniel Silveira, ele teria sido punido. Jamais qualquer parlamentar estaria sendo condenado por um crime político. Porque a questão é quando é crime político. Se o parlamentar deu um tiro, matou alguém, ele cometeu um homicídio, ele tem que ser condenado, julgado, tem que ser julgado, condenado e preso. Acabou, não tem conversa. Mas crime político vira doideira. O Daniel Silveira, por exemplo, não cometeu nenhum crime do ponto de vista formal. Ele cometeu o crime? Que crime que ele cometeu? Me diga o crime dele. Não tem o crime dele. A opinião não é criminalizada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal já garantiu que não pode haver censura por aqui. Então, como é que o próprio Supremo Tribunal Federal agora vem dizer que pode haver censura? Ou que pode regulamentar as redes sociais? Quando não pode. Quando isso seria, se houver isso é um papel do Congresso Nacional, mas o Congresso se omite, aí vem a jogada de o Supremo assumir o poder onde há um vácuo, ou onde deixam um vácuo para ele assumir. Só que, de novo, isso é descabido, isso não poderia estar acontecendo no Brasil. Então, tudo que está sendo descrito na nossa realidade hoje é uma aberração total da institucionalidade. Mas a culpa essencial é do Congresso. E a culpa indireta, tem muita gente que fica revoltada comigo aqui no chat, quando eu falo isso, mas a culpa é nossa também. Porque quem elege o Congresso? Somos nós. Quem é? Ainda agora eu vi um argumento ali. Serrão, você é um idiota, por que você não fala, não entende que a culpa é das urnas? Não, a culpa não é da urna. A culpa é de quem permite que a urna seja o sistema nosso de votação. Né? O problema não é o objeto, não é o sofá a causa da traição. Né? O problema são os traidores. É o marido, a mulher, a amante. E no caso somos nós. Nós deixamos as coisas erradas acontecerem e prosperarem.
Nós não fazemos um protesto. Você vai para uma eleição, nós vamos para a próxima eleição com regras ainda piores que nas eleições anteriores, que foram eleições feitas sob censura, sob cerceamento da liberdade. E o pessoal está achando ingênuo que vai eleger, não, vamos eleger os melhores deputados e senadores. Você está indo com a mesma regra passada. Você não vai eleger os melhores, ou tem chance disso não acontecer em função do problema da censura, que vai continuar e pode se agravar ainda mais, dependendo do que o Supremo vai decidir agora nessa questão do Marco Civil. Pode vir aí uma regulamentação que seja aplicável depois para a questão eleitoral, e aí a gente está além da roça. Na roça nós já estamos, nós vamos para além da roça. A vaca está no brejo, a gente vai além do brejo. A gente tem essa capacidade aqui no Brasil. A gente se supera para fazer a coisa pior. E estamos indo pelo caminho pior. E, de novo, a culpa é do Congresso. O Congresso, indiretamente, nós, o povo, também somos culpados, porque elegemos essa porcaria de Congresso e não estabelecemos, não mostramos resistência para mudar essas coisas erradas. Estamos deixando tudo acontecer passivamente. Esse é o detalhe. A gente faz aqui a nossa reclamação, o nosso protesto aqui no nosso trabalho jornalístico, mas vale aquele ditado: quem reclama já perdeu. A gente já perdeu. Então agora a gente tem que tentar parar esse jogo, desenhar, combinar, repactuar as regras dele e voltar a vencer. O Brasil hoje é um país derrotado por ele mesmo. Nós estamos nos derrotando, estamos permitindo que o sistema de poder no Brasil faça com a gente gato e sapato. O sistema de poder manipula facilmente um Congresso covarde, corrupto, mentiroso, e aí a gente fica refém de quê? A gente fica refém da mitomania vingativa de um presidente da República e de seu sistema de poder, porque o Lula é mentiroso e vingativo. Se Lula não fosse nem mentiroso nem vingativo, o desdobramento do 8 de janeiro seria uma punição bem rasa para todo mundo, como ocorreu em vários protestos que o PT já promoveu. O PT já invadiu o Congresso, já depredou a Câmara e nada aconteceu. Nada foi considerado golpe. Mas agora interessou ao PT que aquilo fosse golpe, então isso é golpe. Vamos pegar o Bolsonaro por um golpe que ele não deu. Caramba, isso é o fim da picada. Isso ridiculariza a vida pública brasileira. Uma decisão dada por uma turma do Supremo Tribunal Federal não vai ser... A coisa é tão envergonhada que nem vai ser o Supremo inteiro que vai referendar a decisão. Vai ser uma turma do Supremo que vai referendar essa decisão. Porque se essa decisão der merda... Vou usar o português aqui bem castiço. Se a decisão suprema der merda, houver uma reação que saia do controle, tem a possibilidade do plenário do Supremo chegar e dizer: olha, nós vamos mudar isso aí, essa decisão. Então, acalmem-se. É isso. Ou você acha que não é isso que está sendo desenhado? É exatamente isso. Então, se puder acabar com o Bolsonaro agora, vamos acabar com ele. Se não der para acabar com ele, vamos neutralizar o Bolsonaro, ou então fazer uma negociação de bastidor em que, Bolsonaro, você sai da cena, mas também, segura o pessoal aí, não deixa punir o pessoal que está lhe punindo hoje. Vocês já pensaram nessa hipótese? Ela é bem plausível, tá? O Brasil é o campeão em promover acordos políticos escusos para garantir impunidade, para garantir o jeitinho, para deixar as coisas como sempre estiveram. Aqui tem uma palavra que ela deveria ser uma palavra nobre, mas aqui no Brasil ela se tornou uma maldição, que é a chamada conciliação. A conciliação é quando você faz um acordo que seja bom para ambas as partes. Aqui a gente faz uma conciliação em torno do mal, em torno da canalice, em torno da corrupção. Aí a gente concilia com a corrupção, com a coisa errada. O Brasil tem esse traço histórico. Então isso é horroroso. Isso tinha que ser mudado num dado momento. Mas vai ser mudado quando? Quando houver uma catástrofe que vai acabar com a gente?
que nós estamos próximos dela. Olha, eu repito todo dia isso. Você não pode considerar normal um país em que 45 mil pessoas são barbaramente assassinadas por ano, e o número pode ser muito maior. Você não pode considerar normal um país em que 40 mil pessoas desaparecem por ano, além das 45 mil assassinadas. Você aqui tem um genocídio tupiniquim. A nova república é uma nova república genocida. Saímos de uma ditadura militar para a ditadura dos militantes e depois que se tornou a ditadura dos meliantes. E é isso que nós estamos vivendo hoje, sofrendo as agruras de tudo isso. A gente tem que parar de considerar isso normal. Então, não é aceitável que você tenha um presidente da Câmara, um jovem parlamentar, que pareça um velho esclerosado no comando de uma casa parlamentar. Um velho esclerosado e acovardado que não está tomando a prerrogativa mínima que a Constituição brasileira, por pior que possa ser em vários aspectos, ela garante pelo menos isso. No artigo 5º da Constituição e nesse artigo 53 das prerrogativas parlamentares, essa Constituição é claríssima, não deixa dúvida. Então, por que os parlamentares, nossos representantes eleitos, não cumprem o seu papel, não cumprem a lei? É muita vergonha. Isso está nos levando à destruição. Então, vamos debater mudanças profundas, estruturais nesse país, porque se ele não mudar, a gente vai ser arrebentado, não tenham dúvidas disso. Júlia, agora vamos falar ainda sobre esse caso da Zambelli, mas sobre essa viagem do Lula para a França, né? Porque no último momento aí da agenda dele na França, hoje pela manhã, ele visitou a Interpol e não falou nada, né, sobre a situação da Carla Zambelli. Inclusive, quero reforçar aqui que a matéria da Gazeta do Povo destaca que o nome dela ainda não consta lá, né? A ficha dela ainda não consta da lista. A gente já sabe que, enfim, a Polícia Federal fez esse pedido, ele foi aceito, mas que se procurar lá, a ficha dela ainda não está lá. Mas, enfim, Lula não se manifestou, não falou nada sobre esse assunto hoje pela manhã. Que bom, né, Rossana? Porque quanto mais esse homem ficar com a boca calada, melhor para todo mundo, né? Porque o Lula, ele não sabe mais o que ele fala. Vocês viram o que ele fez esse final de semana? Ele estava no evento, ele simplesmente tentou dançar, se chama break, né? Quando a pessoa, o dançarino, coloca as duas mãos no chão e fica assim de costas para o chão e tenta dançar. É uma dança difícil até para mim. Tem 39 anos, sabe? Aí a pessoa, o representante do Brasil. Vamos lá, gente. O que é o presidente da República no Brasil? Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Quando ele é chefe de Estado, ele representa a República Brasileira nas relações diplomáticas perante outros estados. Então, ele ali é o Brasil presente. Queiramos ou não, gostemos ou não, concordemos ou não. É isso. Aí ele vai e coloca o Brasil no chão. Literalmente no chão, tentando fazer uma dança. Ele é um palhaço, ele é um bobo da corte, ele é uma pessoa que já perdeu completamente o senso de liturgia, de exercício de cargo. É uma vergonha. Aí não bastasse ele ter feito essa dança absurda, aí a esposa dele, que já viajou 35 países, desde que começou o governo, ela que não tem cargo, ela que tem uma comitiva gigantesca, sempre a acompanha, ela que não tem poder nenhum para falar pela República Brasileira, anda de mãozinha dada com o presidente da França, inclusive parece que deu um beijo na boca do presidente da França. Eu assisti a imagem algumas vezes, não tenho certeza absoluta, mas realmente pareceu. Agora, independente, só de ter parecido já é grave. É uma falta de compostura que dá nojo. A gente tem vergonha de ser brasileiro. Esse casal só envergonha o Brasil. Ele não governa, ele não conversa aqui. O Ministério da Economia está tomando decisões sem o mínimo de articulação política, sem ter conversado o mínimo com o Banco Central. Então, ele já não está voltado para a política interna. Foi eleito
para cumprir a promessa de se vingar, desculpa a palavra, de ferrar Moro e outras personalidades, e não se ocupa da política interna. Aí ele quer se dedicar lá fora porque quer aparecer, porque é um deslumbrado, porque é assim que acontece, né? A falta de classe, a falta de elegância, a falta de compostura, a falta de decência, porque quem está bancando tudo isso é o povo brasileiro, leva a pessoa a se lambuzar. Se lambuzar. Ai, meu Deus, eu posso viajar, eu vou gastar no hotel mais caro. Eu vou comprar os vinhos mais caros. Só que detalhe, eu coloco tudo em sigilo, porque o escravo do povo que está me bancando não tem sequer o direito de saber. Aí vai para a França, sabe-se lá qual tipo de acordo que foi proposto, porque quando ele estava na China, ele abriu o território brasileiro para a censura chinesa, já chegou gente da China aqui, já importou a forma de fazer censura da China, mas agora lá na França a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo. Né? Aí aparece com o presidente da França, inclusive tomou uma chapuletada do presidente da França, porque disse que era um absurdo a guerra da Ucrânia ainda não ter cedido, não ter cessado, jogando mais uma vez a responsabilidade em cima da Ucrânia. Aí o próprio Macron chamou a atenção, dizendo que o Zelensky já havia aceitado parte do acordo cessar-fogo proposto por Trump, que, portanto, não poderia, Zelensky e Ucrânia não poderiam ser vistos da mesma maneira como Putin e Rússia. Mas mesmo assim, fingiu que nada aconteceu, no dia seguinte andou de mãozinha dada com o presidente da França. Então, assim, ele não tem que falar nada sobre isso. Esse idoso deveria estar, no mínimo, minimamente preocupado com a política econômica brasileira. Porque ele não, a falta de vergonha na cara é tão absurda que ele comemora o aumento do PIB de 1,2%, mas ele não diz que isso é resultado do aumento do agro, da produção do agro, que é natural. Todo bimestre temos um aumento da produção do agro, isso é natural. Aí vai lá, vamos comemorar o resultado do Lula. Mentira, não é do Lula, não, é do agro. E aí o que ele entrega para o agro? Olha, agro, agora nós vamos cobrar um imposto de renda para quem decidir investir em LCA, que é a letra de crédito que fora criada para estimular as pessoas a ajudarem a abrir linha de crédito para financiar o agro no Brasil. Isentava de imposto de renda, e aí o gênio do Haddad agora falou o seguinte: nós vamos tributar com imposto de renda quem investir na LCA, na letra de crédito de agro. Assim como vamos tributar de imposto de renda quem investir na letra de crédito para a indústria da construção civil. Então, se já estava difícil para a construção civil sobreviver a um imposto de quase 15% ao ano, agora a gente vai dar mais imposto aí, imposto de renda. Sabe por quê? No Brasil é o seguinte: produziu, se ferrou, vai pagar imposto. É melhor que não se produza, é melhor que não trabalhe. Porque aí não paga imposto, o governo ainda fica ali bancando a pessoa. Por meio da expropriação do dinheiro de quem está trabalhando. Que é isso que o governo faz. Ele rouba de quem trabalha. Rouba, porque só paga imposto no Brasil porque é obrigatório. Então, eu espero que esse velho decrépito não fale nada mesmo. Ele não tem que falar nada sobre isso. Essa é uma questão que a Câmara deveria colocar em prática, o que está na Constituição Federal, deveria proteger o mandato da deputada Carla Zambelli. Era isso que deveria acontecer, em respeito à Constituição Federal. Só isso. Se respeitasse, ela não perderia, inclusive, o seu salário, ela não perderia suas redes sociais. Inclusive, que loucura é essa? O filho da Carla Zambelli ter as suas redes sociais suspensas. Censura prévia de uma pessoa que sequer está processada. Olha que loucura! Já pensou se os filhos fossem responsabilizados pelos atos dos seus pais?
Obviamente, isso é inaceitável. O nosso país não permite isso, mas é o que está acontecendo no caso do filho da Zambelli, que está acontecendo no caso da Zambelli, da mãe dela. Censura prévia para pessoas que sequer estão sendo processadas. Então, eu realmente, Rosana, espero que esse ser humano não fale. Porque toda vez que ele fala, a Bolsa Brasileira cai, o dólar aumenta. O mundo ideal é que ele não falasse mais nada daqui para frente. Que ele não falasse mais nada. Eu não sou da teoria de deixa sangrar o máximo possível para que as pessoas acordem. Não. Eu amo tanto esse país que eu acho que a gente tem que buscar consertar os problemas dia após dia. Eu não quero que sangre o máximo. Eu gostaria de ver meu país recuperado dos efeitos da pandemia, ainda não vi. Eu gostaria de ver o meu país com capacidade mínima de produção, que não fosse necessário ficar fazendo tanto endividamento para minha filha, os meus netos, meus bisnetos pagarem lá na frente, porque é isso que está acontecendo hoje. A gente está se endividando hoje, está jogando a conta lá para frente. Estamos sendo péssimos avós, péssimos bisavós. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos sendo. Então, ele que não fale nada, a Câmara que deveria reagir não o fará, porque está em conluio com o presidente. Porque depende do presidente, para continuar mantendo as suas bases eleitorais, que foi o caso que, inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou neste final de semana, num discurso. Nós vamos caminhar com o governo. Um deputado do Republicanos declarou isso esse final de semana. Vamos ver como é que vão ficar agora a organização desses partidos. Porque existia uma expectativa que republicanos não acompanhassem o presidente Lula. Lembrando que republicanos é o partido de Tarcísio. E aí, como é que vai ficar essa situação toda? Porque o presidente da Câmara disse que republicanos está com o PT. Então, Rosana, que esse homem não fale nada. Que esse homem desapareça de uma vez por todas da história brasileira. Esse é o meu profundo desejo. Deltan, vamos aproveitar que a Júlia trouxe essa questão do imposto aí para falar sobre essa questão do IOF, que deu o que falar mesmo, né? Gerou aí um grande climão entre governo, Congresso, né? Enfim. E agora teve uma reunião ontem, né, entre o Haddad e os líderes da Câmara, do Senado, enfim. E eles devem apresentar amanhã para o presidente Lula uma possível solução para essa questão toda do IOF, né, Deltan? É assim, Rosana, o Tachad está de volta. O governo Lula aumenta impostos de novo e esse aumento pode destruir o agro. Vai deixando aí nos comentários quais são os seus memes e apelidos favoritos do Tachad, que depois que eu te explicar qual que é esse novo anúncio agora de aumento de impostos do governo Lula, eu vou te dizer quais são os novos apelidos e memes do Tachad que mais estão me divertindo agora. Porque, gente, sim, o Tachad está de volta. E com ele, a máquina de memes voltou com força. E a direita está viralizando já vários desses memes aí na internet. Mas por que, Deltan? Olha, eu vou te explicar agora. Ontem, o ministro da Fazenda de Lula, o Fernando Tachad, ele fez um anúncio ao lado de Hugo Mota e Davi Alcolumbre para dizer que o governo e o Congresso finalmente tinham se resolvido a respeito daquela catástrofe do aumento do IOF, que 2 semanas atrás gerou a mais recente crise do governo Lula. Eu não sei se vocês lembram, mas quando essa crise aconteceu, o Tachad ele teve que voltar atrás horas depois do anúncio de que o IOF iria aumentar, revogando aí parcialmente o aumento. Aí o Hugo Mota logo foi para a imprensa para dizer que o Brasil não aguentaria mais aumento de impostos e que o Congresso tinha dado 10 dias para que o governo Lula apresentasse uma proposta estruturante, com reformas, com cortes de gastos, para resolver a mais nova crise causada pelo aumento de impostos adoidado do governo Lula. Afinal de contas, o governo precisa arrumar dinheiro de algum jeito para poder financiar a reeleição do Lula no ano que vem e para cobrir o rombo do INSS, não é verdade? Mas eis que, no anúncio de ontem, finge a surpresa, nós não tivemos nenhum plano de reforma ou de corte de gastos. Veja só, que surpresa, hein? A gente só teve o anúncio de mais taxas e mais impostos. Ou seja, nada daquilo que o Mota ou o Alcolumbre prometeram de ter um plano reestruturante. Não, foi simplesmente mais taxas e mais impostos. O governo Lula agora vai taxar com impostos de 5% a renda dos investimentos em títulos como
letras e créditos imobiliários e letras e créditos do agronegócio, que são popularmente conhecidas aí no mundo dos investimentos como as LCIs e as LCAs, que são dois dos principais investimentos da classe média que são isentos do imposto de renda há anos. Lula também vai aumentar a tributação das bets de 12% para 18% e das instituições financeiras, com impacto aí especial sobre as fintechs. Ou seja, em vez de cortar gastos, o governo Lula vai instituir e aumentar impostos. E algo que me preocupa muito é que vai passar a cobrar um imposto de renda e um investimento que era isento, o que vai desestimular as pessoas, principalmente a classe média, a investir em dois grandes segmentos do país, que são o setor imobiliário, que a gente tem um déficit imenso ainda de moradias, e o setor do agronegócio, que é o motor da nossa economia, responsável por 1/4 do nosso PIB. E o que isso vai gerar como consequência? Isso vai encarecer os juros para o agro, que é uma das principais reclamações dos produtores, juros altos e dificuldades de acesso a crédito. Quando o brasileiro investe seu dinheiro lá numa LCA, por exemplo, o banco que recebe aquele aporte, ele usa esse dinheiro para fazer empréstimos a produtores rurais no Brasil inteiro, para financiar suas atividades, que tem custos expressivos, gente, com maquinários, fornecedores de insumos, adubos, irrigação, sementes, energia elétrica, alimentação, cuidados veterinários com animais e por aí vai. E o agro brasileiro está cada vez mais industrializado. E para você adquirir aí as máquinas, um maquinário eficiente, que aumente a produtividade das pessoas que trabalham, você vai precisar fazer investimentos muitas vezes pesados. Isso você não faz sem acesso a crédito, sem empréstimos. Só que com essa taxação, os juros para o agro vão ficarão mais caros. E isso vai encarecer também a comida que a gente compra no supermercado e depois chega à nossa mesa. No ramo imobiliário, o impacto vai ser semelhante. Vai encarecer o empréstimo que é feito para as pessoas que tomam valores para comprar sua casa própria. E esse é apenas o aumento de imposto mais recente, gente, de uma leva de mais de 24 vezes em que o governo Lula subiu ou criou impostos desde 2023. Eu vou repetir, você não ouviu errado. 24 vezes. Foi literalmente um novo imposto a cada 37 dias. Acompanha comigo aqui alguns, eu fiz uma listinha aqui para mostrar para vocês, ó. Taxação de comprinhas da Shein e da Shopee, abaixo de $50, esse todo mundo lembra, né? Taxação de importações do e-commerce, taxação das bets, elevação de IPIs para armas de fogo, aumento de imposto sobre painéis solares, energia limpa, fim da isenção para importação de carros elétricos, energia limpa, come cotas sobre fundos exclusivos, tributação de rendimentos no exterior, offshores, retorno do DPVAT, aquele seguro DPVAT, que depois acabou sendo revogado com uma negociação no Congresso. IVA está se substituindo alguns impostos por um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, de 28%. Está sendo estimado IVA em 28%, vai ser simplesmente o maior do mundo. Criação do imposto do pecado sobre cigarros e bebidas alcoólicas, imposto mínimo sobre lucro de 15% sobre lucros de multinacionais, reoneração da folha de pagamento. A lista vai embora aqui, mas eu não vou ficar lendo aqui, que você não vai aguentar, você vai pisar e ou vai ficar com ânsia, vai passar mal, ficar enojado, vai querer desligar porque não vai acreditar no país que a gente vive. Tá bom ou quer mais? Ou melhor, tá ruim ou quer mais? E por isso que eu só falei de alguns dos impostos. E agora o momento que eu prometi para vocês. Eu publiquei hoje no meu Instagram uma nova leva aí de memes do Tachad que já estão viralizando nas redes sociais. Gente, tem o MC Pose do Rombo, tem o Napoleão Bonatacha, o Charlie Brown Juros, a Cobrança de Neve e tem muito mais. Depois aqui, entra lá no meu Instagram para você conferir, que eu tenho certeza que você vai se acabar de rir como eu me acabei de rir vendo esses novos memes. E depois vai me contando aí nos comentários quais são os memes e apelidos favoritos do Tachad, ó. Mas só vai lá pro Instagram depois a gente acabar o programa. Um grande abraço, até já. Fica aí, aproveita e curte nosso vídeo ali, ó, no YouTube, porque isso ajuda muito. Agora, Serrão, vamos comentar também nessa questão aí, porque Deltan trouxe uma lista importante, né, de aumentos de impostos que a gente tá bancando aí, né, já há algum tempo no governo Lula. Pois é, isso é assustador. É a maneira Tachad de desgovernar o país. Mas isso era previsível. O governo do PT não tem competência para administrar nada. Por isso que ele é um desgoverno, ele é o contrário do governo. Por quê? O que eles sabem criar?
eles sabem criar uma máquina arrecadatória para aumentar cada vez mais a máquina estatal, que eles mantêm superlotada, que eles ocupam de maneira predatória para gerar mais gastos, gerar benefícios para a turma deles, para quem está no entorno deles, para quem é beneficiado por eles, ou para quem opera em função da máquina que eles entendem como tem que ser. Ou seja, uma máquina gastadora, sem nenhum compromisso com redução de despesas e absolutamente irracional. Então, qual é a função do Estado na visão do PT? Arrecadar, arrecadar, arrecadar para poder gastar mais. O Lula deixa isso claramente nas visões que ele apresenta. Lula sempre foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Não pelo que essa lei tivesse de mérito, mas exatamente pelo que essa lei tem de pior, que é não permitir, não assegurar o desenvolvimento do país através de um gasto equilibrado. Toda essa regra de responsabilidade fiscal, ela tem que ser entendida como um elemento para conter a potencialidade do Estado brasileiro de ter autogestão sobre si mesma. Foi uma espécie de intervenção nesse Estado. Tá? Esse é o princípio dessa lei. Agora, qual é o problema? O que essa lei teria em tese de virtude? Em virtude, ela diz que você tem que conter os gastos, não gastar além do que você arrecada. O Estado brasileiro gasta muito além do que ele arrecada. Endivida-se muito além da sua capacidade de pagamento. Esse é o histórico do Brasil, sempre foi isso. Por quê? Os que usam a máquina pública fazem dela o que querem fazer. Por quê? É só gastar, é só roubar, como se diz aí no termo, né, popular, e botar o povo pagador de imposto para quitar o débito, ou para pagar cada vez mais imposto, para ficar aquela esperança de que um dia esse débito vai ser pago. Não, nossa dívida está explodindo. Ainda mais que ela é indexada em juros. Isso é bom para quem? É bom para o banqueiro que rola a dívida do Estado brasileiro. Os banqueiros socialistas que votam no Lula, fazem o L e que, né, se dão bem em cima da desgraça da população brasileira, do Estado brasileiro. Essa sempre foi a nossa lógica, a lógica rentista medieval. Então, se você não entender que o Brasil é isso, sempre foi isso, você não vai compreender que o Brasil precisa ser mudado. É esse Brasil que tem que ser mudado. É o Brasil do menos imposto, é o Brasil de um tamanho de Estado muito menor, muito mais eficiente. Agora, pergunta se o PT quer fazer isso. O PT não quer e nem tem capacidade para fazer isso. Então, a gente está vivendo o dilema de pagar cada vez mais imposto, ser cada vez mais escorchado. Eles agora, o IOF criou um problema político, então não vamos mais cobrar esse IOF e vamos jogar um imposto sobre as bets, que é a jogatina, elas não têm como fugir disso, e jogar e tacar imposto sobre as pequenas empresas financeiras, as empresas que estão querendo desenvolver aí o lado financeiro, as fintechs. Então, tudo uma grande covardia. O Brasil está passando pelo seu pior momento em função da escolha errada que nos foi imposta. Tem que ficar bem claro isso. O sistema de poder que fez questão de arrebentar com Jair Bolsonaro, ele nos impôs o PT não como alternativa, mas como a que justificaria a derrota do Bolsonaro. E agora, esse sistema do poder vai preparar a retirada de campo desse modelo que está aí, do PT. Só que ele não vai substituir por algo virtuoso, porque o sistema estatal brasileiro ele vive exatamente dessa cafetização do cidadão pagador de imposto obrigatório no Brasil. Então, esse modelo tem que ser mudado. A gente tem que discutir um novo modelo estatal para o Brasil. O que está aí há centenas, quase mais de uma centena de anos, ele só serve para acabar com a gente, só para explorar o povo brasileiro e para fazer o que a gente tem dito aí que ele tem feito. Exterminar as pessoas, exterminar as ideias. E agora, com atentados à liberdade,
e com prática da censura. São as inovações da nossa terrível tirania tupiniquim. Bom, aproveita se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo para garantir sua assinatura, porque a gente ainda tem essa promoção de R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Então aproveita e clica no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube, é o gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o linkzinho então para você clicar e tem o QR Code aí na tela para você apontar a câmera do seu celular. Não deixa então de aproveitar essa chance de se tornar assinante da Gazeta do Povo e ter acesso a conteúdos exclusivos no nosso site, e também você contribui aí com a produção da nossa programação aqui no YouTube. Agora, Júlia, quero falar sobre outro assunto que a gente tem aí, por exemplo, a Operação Lava Jato, né, que foi um grande marco na história do Brasil, que se voltou contra o sistema, né, e contra a corrupção aqui no país, e que está sendo desmantelada cada vez mais. E a gente tem aí, a gente comentou na semana passada a punição do Marcelo Bretas, né, que foi um juiz que atuou na Operação Lava Jato, e que essa punição aí se soma a outras 10, né, 10 juízes e procuradores já foram sancionados pelos conselhos, né, o CNJ e o CNPP, né, o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, que puniram, então, integrantes da operação que marcou a nossa história, né, Júlia? Marcou a nossa história, mostrou o esquema de corrupção estabelecido em diversas instâncias, de uma forma diversa. E hoje eu não sei, tá, Rosana? Eu precisaria fazer esse levantamento. Quais são ainda as multas que ainda persistem, as multas que não foram anuladas, porque a gente viu a maior parte das multas serem anuladas. As empresas que haviam sido punidas, elas conseguiram retornar ao jogo exatamente porque tiveram a seu atestado de idoneidade restabelecido. Então, muitas delas já foram novamente contratadas pelos governos, inclusive empresa que tinha mudado de nome, agora voltou para o nome original. Mas a verdade é que a falência do que fizeram com a Lava Jato é uma falência, é um retrato da falência do Brasil e do brasileiro, né? Enquanto a base da sociedade brasileira for composta por pessoas que acham normal a mentira, que acham normal o jeitinho, que acham normal a não cumprir regras, não cumprir ordens, a gente vai ver esse tipo de comportamento se espalhar nos mais diversos tipos de relações, né? Como pode um povo dar condições para que uma pessoa condenada por corrupção tenha possibilidade de disputar novamente? Eu não estou falando que não poderia haver a elegibilidade, mas como que pode a população pensar em votar e votar numa pessoa já condenada por corrupção? Eu realmente acho que esse cenário não seria visto no Japão. Eu realmente acho que esse cenário não seria visto nos Estados Unidos, no Reino Unido. A população em si não daria a abertura para certas figuras que, inclusive, confessaram. Não, eu participei, eu tinha ciência, eu estava ali, eu me beneficiei. É o povo que deveria dizer, querido, você até pode concorrer, você pode estar elegível, mas é incogitável votar numa pessoa como você. Então, Rosana, a instituição de um país é o reflexo do seu povo. Eu vejo muitas vezes algumas críticas no sentido de, mas como pode, o brasileiro tem péssimos políticos. O político não veio de Marte. O político ele veio do extrato da sociedade. Por que que os corruptos continuam sendo eleitos? Será que não é lá na ponta que certas exigências estão sendo feitas? Será que não é lá na ponta que o voto é comprado? Será que não é lá na ponta, no seio familiar, que a criança está vendo o pai mentir para o chefe? Que a criança está vendo o pai mentir para a mãe? Então, quando do retorno da quadrilha petista ao poder, é claro que a gente ia ver tudo isso acontecer novamente.
A gente ia ver o aparelhamento dos poderes, a gente ia ver relacionamento extremamente promíscuo de escritórios de advocacia, que funcionam muito mais hoje como escritórios de lobby. Tudo isso ia acontecer novamente. A quebradeira na economia. Era uma questão de oportunidade, né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. Depende do povo fechar as portas para certas posturas, de o povo ser radical no sentido de exigir moralidade, de exigir transparência, de exigir verdade. Porque eu, particularmente, em hipótese nenhuma na minha vida, se eu tiver a opção, eu tenho um cachorro caramelo para eu votar, ou votar no Lula, eu votaria no caramelo. Eu não estou brincando, eu estou falando a verdade para vocês. É incogitável pensar em colocar de novo um grupo que acabou com o país, que não apenas protagonizou esquema de corrupção, mas como destruiu a nossa economia. Mas há pessoas que optaram por isso. Então é um sinônimo, essa falência institucional brasileira, e a gente precisa entender onde houve a falha para reverter com novas leis, por exemplo, com nova forma de ingresso no Supremo, com nova forma de ingresso na Procuradoria da República. Onde há falha, deve haver o conserto por meio da falha. Mas é o povo que tem que escolher novas pessoas para que tenham condições morais de fazer o enfrentamento desses problemas. Porque enquanto essa consciência não acontecer, enquanto houver a terceirização dessa responsabilidade, como eu vejo muitas pessoas falando nas ruas, mas a culpa é do político, é muito político ladrão no Brasil. Pois é. Quem votou foi o povo, ninguém nasceu político no Brasil, não. Aqui não é monarquia, não, aqui é república, a pessoa é eleita. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. A falência institucional brasileira é o reflexo da falência moral do brasileiro. Deltan, agora quero passar para você, né? Porque claramente, quando a gente fala em Operação Lava Jato, não tem como não ouvir o que você tem a dizer sobre isso e sobre essas punições que vieram em seguida da operação, né, Deltan? Rosana, a história é clara. O que a gente vê é, se lutou contra a corrupção, pela primeira vez as pessoas viram quem as representasse enfrentando os poderosos que nos roubam há décadas. Pela primeira vez na história, agentes públicos se organizaram, se levantaram, usaram instrumentos legais que vieram às suas mãos por força das manifestações populares de 2013 que fizeram o Congresso agir, e pela primeira vez a gente teve instrumentos para fazer justiça no país. E quando a gente conseguiu fazer isso, o que o sistema fez foi esperar o momento certo, foi se proteger, se encastelar, esperar o momento certo para a reação quando a população não está mais nas ruas. Aí eles colocam suas manguinhas de fora, eles colocam suas mãos de fora e eles retaliam, eles se vingam. Nenhum agente da Lava Jato teve punições ao longo da sua história por qualquer conduta disciplinar, qualquer coisa errada, qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, muito menos crime, longe disso. E olha só que coincidência. Todos os agentes da Lava Jato agora estão respondendo processos administrativos disciplinares. O procurador que coordenou a Lava Jato Rio de Janeiro foi punido com uma demissão convertida em suspensão. Qual era o fato? O fato era o suposto fato de que eles divulgaram informações sigilosas. Como assim? Sabe o que aconteceu? Teve uma denúncia pública, uma acusação pública, um assessor colocou um sigilo indevidamente no sistema, foi apresentada a acusação, eles fizeram uma entrevista coletiva, em seguida o juiz recebeu e falou, não tem que ter sigilo aqui, levantou o sigilo, foi por causa de um clique errado, de um assessor num botão, eles usaram isso, que absurdo, que não tem nada de errado, porque a acusação é pública, a Constituição diz assim, eles usaram isso para demitir o cara, demitir um procurador que coordenava a operação, que merecia medalhas, honras, que colocou a sua vida, a sua família em risco para combater o que tem de pior do Rio de Janeiro, num estado em que quem enfrenta a lei enfrenta não só os corruptos, mas enfrenta o tráfico que embasa os corruptos, que protege os corruptos,
colocou a sua vida em risco e, em vez de receber uma medalha, o que ele recebe? Uma punição. Ele leva uma demissão para casa, que por indulgência, pela graça e favor do conselho, foi convertida numa suspensão de 30 dias sem salário, com perda de progressão na carreira e várias outras consequências para a sua vida. Outros procuradores, especialmente uma procuradora da Lava Jato do Rio de Janeiro, foi igualmente punida. Aí você vai para o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, alguém que igualmente merecia todas as honras e méritos, juiz Marcelo Bretas. O que aconteceu com ele foi que ele sofreu a pior punição disponível para um juiz, aposentadoria compulsória. Por quê? Porque, veja bem, ele produziu um depoimento logo antes das eleições. Como assim? Como assim? Então agora o juiz vai ter que se julgar pelo timing político? Peraí, se o juiz escolhe um depoimento antes das eleições e ele favorece A fazendo isso, se ele não colhe, ele favorece o adversário B. Ele não tem que seguir o tempo da política, ele tem que seguir o tempo da justiça. Agora, puniram ele porque ele colheu o depoimento perto das eleições sem olhar se era o tempo da justiça. Se é o tempo da justiça, que se dane o tempo da política. O próprio Ministério Público, no seu parecer, no caso Bretas, disse que não tem nenhuma prova de nada intencional que ele tenha feito. O máximo que o Ministério Público apontou foram imprudências. Aí foi lá esse órgão, o Conselho Nacional de Justiça, e puniu ele com uma aposentadoria compulsória. Gente, esses órgãos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, eles são órgãos políticos, eles passam pelo crivo político. Todas as pessoas indicadas, elas têm que ser aprovadas pelo Senado Federal, onde está quem? Em grande medida as pessoas acusadas, investigadas, processadas na Lava Jato e seus aliados. Tem como dar boa? Não, não tem como, vai dar ruim. A gente olha para os juízes e desembargadores da Lava Jato do Paraná, da mesma forma, pessoas que nunca tiveram uma mácula na sua história, foram afastadas, suspensas temporariamente do exercício das funções judicantes. A gente olha para os procuradores da República. Um procurador da República da Lava Jato, Curitiba, foi punido com uma demissão por algo que, se merecesse punição, merecia uma advertência, uma censura. Mas eles usaram procuraram um pelo em ovo para demitir o cara. Me puniram 2 vezes ao longo da Lava Jato. Me puniram uma vez porque eu critiquei o STF, eu disse que decisões mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, e uma segunda vez porque eu critiquei Renan Calheiros, dizendo que se ele fosse eleito presidente do Senado, a gente não podia esperar que a pauta anticorrupção avançasse. Tudo verdade, nada errado. Discussão de matéria pública, debate público, pauta pública, nada partidário. E me puniram pelo exercício da liberdade de expressão. Já era um sinal do que vinha pela frente. Naquela época, esses órgãos estavam mais contidos ainda. Agora você tirou completamente a contenção e eles não escondem o fervor com que eles vão, a fome com que eles vão, a desejo de vingança com que eles vão, e eles tratam os agentes públicos da Lava Jato. Olha, aqui no Brasil, pelo jeito, se você rouba, você não é punido. Você é punido se você é procurador da Lava Jato, juiz da Lava Jato, ou se você é de direita, aí você é punido no STF. Fora disso, os grandes corruptos, o Supremo faz a gente passar vergonha como brasileiro, porque ela faz a Lava Jato ter parecido um esquema de gente sem foro privilegiado, quando não era comandado em Brasília, escancarado isso em todos os depoimentos, mas as pessoas não foram punidas no Supremo, para não dizer que ninguém foi punido basicamente o Collor, e mais um foi punido lá, tempo atrás, na Lava Jato, pelo STF, um até foi preso, morreu. A gente não tem aí 5 pessoas punidas, quando tinha dezenas e dezenas de pessoas com foro privilegiado, de alta estatura, alto poder, investigados e processados no STF. Esse STF, ele garantiu uma coisa na Lava Jato: a impunidade dos grandes corruptos do país, que tudo continue como está. Se a gente tem um sistema de corrupção que se perpetua, é porque o mau exemplo vem de cima e é garantido pela impunidade que o STF dá para essas pessoas. Um STF com ministros indicados, ou que tiveram aprovação, das pessoas investigadas e processadas nos grandes esquemas de corrupção, não tem como dar certo. Agora, isso tudo que nos frustra, que nos indigna, que nos incomoda, a gente pode encarar de 2 formas. Ou a gente pode receber tudo isso e nos abater, e desistir, e querer ficar cabeça baixa, ou a gente pode dobrar a aposta.
dobrar nossa energia, dobrar nosso trabalho, dobrar nosso esforço. Se eles me caçam, eu vou lá de novo, eu dobro o esforço, dobro a aposta, dobro o trabalho e vou fazer o meu melhor com o apoio das pessoas que acreditam que a gente sim pode construir um Brasil livre de corrupção, livre de abusos, um país de prosperidade, um país de valores, um país em que o bem é recompensado, em que o honesto é valorizado e não o desonesto que se rouba muito se torna presidente da República de um país. Esse é o Brasil que está numa página que nós queremos virar na história e deixar para trás. Nós queremos construir um novo Brasil, em que quem é honesto é recompensado, em quem é competente, honesto, dedicado, reconhece e defende os valores dos brasileiros, esse sim vai parar numa presidência da República em grandes postos do nosso país. Serrão, vou deixar para você então para comentar essa questão das punições envolvendo procuradores e juízes da Lava Jato. Pois é, esse é o retrato da injustiça no Brasil. Você tem o que manda prender os bandidos e, no final das contas, os bandidos acabam soltos e você vai aplicar a punição revanchista àqueles que fizeram a investigação sobre a corrupção. Então, esse é o lado mais deletério que poderia ter acontecido num país da impunidade, como é o caso do Brasil. Aqui não se tem interesse em combater a corrupção de verdade. O sistema de poder no Brasil, ele é essencialmente corrupto. O Estado brasileiro é baseado na corrupção sistêmica. Sem ela, ele não funciona. Ele depende dela para existir. É essa lógica que a gente tem que mudar no Brasil. O Estado corrupto. Como é que você acaba com o Estado corrupto? Primeiro você tem que ter uma consciência moral e uma nova ordem cultural para acabar com isso. Porque enquanto você tiver o corrupto e o corruptor, você não consegue reverter essa história. Se quem aceita a corrupção promove a corrupção também e retroalimenta a corrupção, você não tem saída para ela. É igual a questão do viciado em drogas. Como é que você combate o tráfico de drogas? Não tem. O único jeito eficaz de combater a questão das drogas é você não ter quem consuma as drogas. Enquanto você tiver quem consuma a droga, você vai ter o mercado. Então não vai ser a ação policial que vai resolver. Tem que ser uma ação econômica e tem que ser, acima de tudo, uma ação educativa, de consciência, para aquele cara não querer ser viciado na droga, não ter demanda para consumo de droga. E aqui no Brasil, com a corrupção, acontece coisa parecida. Aqui você tem uma estrutura corrupta, você tem uma máquina legal corrupta e que depende, na estrutura estatal, de retroalimentar essa corrupção. Porque o Estado, a corrupção movimenta bilhões, mexe, no fim das contas, com 1 trilhão. Tem um PIB de corrupção no Brasil. Então, se a gente não olhar corretamente para isso, se a gente não tiver uma consciência de que esse modelo de Estado tem que ser derrubado, feito de novo, não tem como. Você querer dar um jeitinho no Estado brasileiro atual, você não tem esse jeitinho. É igual ao combate às drogas. Você pode matar o traficante, mas se você continuar tendo gente viciada para consumir, ela vai continuar acontecendo. O tráfico vai continuar prosperando e dando muito lucro. A corrupção é a mesma coisa. Enquanto você tiver uma estrutura estatal corrupta, frágil, com leis que não punem efetivamente os corruptos, e ainda tem um sistema que criou uma blindagem que consegue hoje punir quem ousa se contrapor à corrupção, aí é a eficiência total da sacanagem consagrada. O Brasil é isso. Se a gente não mudar esse modelo, esquece. Seremos um subpaís, seremos uma subnação, seremos o país do futuro que nunca será alcançado em algum dia. Bom, é isso então. Vou falar pela última vez aqui no programa. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite para fazer sua assinatura por R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Tá aí o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Tem também o link na descrição do vídeo aqui no YouTube.
E você já sabe que assim que termina o Sem Rodeios começa o Entre Linhas, então fica aí nesse link que já vem o Entre Linhas com Mariana Braga, muita informação e, claro, a repercussão aí desses depoimentos no STF. A gente está tendo também uma transmissão paralela aqui no canal da Gazeta do Povo. Se você quiser acompanhar esses depoimentos, a transmissão ao vivo também está rolando aqui no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Júlia Luci, muito obrigada. Muito obrigada, querida Serrano, nosso querido Deltan, Rossana, Serrão, Deltan, a nossa audiência. Vamos acompanhar esse depoimento super importante do presidente Bolsonaro e das outras testemunhas. E para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, eu queria pedir aqui para que vão lá me seguir no Instagram, @JuliaLucidF, e no Twitter também. Haja lucidez! Deltan Dallagnol, muito obrigada. Eu que agradeço, Rossana. E eu fiquei pensando depois desse último comentário, olha, como é que a gente vai esperar que juízes, agora que o caso foi para a Suprema Corte, juízes vão enfrentar os grandes corruptos do caso do INSS ou qualquer outro grande caso futuro, quando a gente vê eles destruindo os juízes, os procuradores que enfrentaram os grandes corruptos? Simplesmente não vai acontecer. A gente precisa de uma revolução, e essa revolução ela tem que ser democrática, invadindo o Congresso Nacional com um monte de gente boa. Se a gente conseguir fazer isso, botar 300 lá dentro, a gente muda o país. Vamos seguir analisando, então, ouvindo, analisando, vendo, assistindo os depoimentos aí do caso do golpe e comentando. Vocês vão acompanhar aqui ao longo da semana com os comentaristas da Gazeta do Povo tudo o que está acontecendo em tempo real. Então siga, curta aí o vídeo para mais gente estar acompanhando e se unir à nossa voz. E aproveite esse jornalismo de qualidade. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu, amanhã tem mais, amanhã estaremos no Café com a Gazeta do Povo, cedinho, logo depois começam os depoimentos, a Gazeta do Povo fará a transmissão integral de todos esses depoimentos, o segundo dia de depoimento. Hoje, quem está depondo agora no canal da Gazeta do Povo, você pode assistir ao depoimento de Mauro Cid, que está falando agora, e só antecipo para vocês, o ministro Alexandre de Moraes está dando um espetáculo como promotor. Como juiz, ali talvez ele esteja um excelente inquisidor. Essa talvez seja a grande conclusão que a gente vai chegar desse primeiro dia, desse espetáculo jurídico no Supremo Tribunal Federal, que está sendo transmitido. E tem até uma enquete lá para você responder. O Supremo está agindo por exibicionismo ou por transparência? Você decide, você vota, a opinião é sua, e amanhã a gente volta para analisar essa loucura do manicômio judiciário tupiniquim. O espetáculo da juristocracia continua. Vamos lá. É isso, então. Eu volto amanhã à 1h30 da tarde ao vivo com Sem Rodeios, mas fica aí que já vem o Entre Linhas. Tchau!